Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2014 e estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete hoje é o número 3139. Ele é constituído de 6 páginas, 53 logias e 11 máximos. O título é Inventário Genealógico, da especialidade Grupocarmologia, e vai ser aqui defendido pela verbetógrafa veterana, professora Juliana Nicolau, já no seu 6º verbete, não é isso? A professora Juliana ela é tecnóloga brasileira, natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia desde 2006 também e tenepsista desde 2009. Na definologia, o inventário genealógico é o levantamento minucioso e técnico de informações sobre a origem da consciência, homem ou mulher, e da própria família, por meio de auto- e heteropesquisa realizada junto aos parentes, com obtenção de dados relevantes e contributivos ao autoconhecimento. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autopesquisa, o mater pensene pessoal da personalidade biografada, o mater pensene pessoal do biógrafo, a forma holopensênica familiar. Na fatologia, que nós temos aí 24 linhas, então, considerando o máximo, nós destacamos os seguintes itens: o inventário genealógico, o grupo específico de cada consciência, o vínculo genealógico, o repositório de registros familiares, as lições de vida ao estudar a família, a cosmovisão familiar e as datas comemorativas. Na parafatologia, a paragenética, a identificação do analfabetismo parapsíquico da família, o autorrevezamento multissomático na mesma árvore genealógica, a paraprocedência familiar, a hipótese da data importante nesta vida já ter sido a mesma na retrovida. Também vale a pena destacar, aqui na divisão argumentologia, nós temos o tópico, a seção inventariologia, que constitui de 64 questões passíveis de serem inventariadas no contexto genealógico. Então, aqui é um verdadeiro questionário para usar como instrumento de pesquisa ou fazer o levantamento do inventário genealógico. Na remissiologia, nós chamamos atenção para os seguintes verbetes: autobiografia técnica, biografologia, data relevante, inseparabilidade grupocármica e libertação do clã. O inventário genealógico é ferramenta importante para investigar a própria família, sendo fonte complementar de informações úteis sobre a autoproex, a seriex e a paraprocedência. Essa é a frase genealógica, é ótima, né? Então, também nós temos a questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou em profundidade a própria família? Quais os proveitos autopesquisísticos e evolutivos obtidos? E a mega-análise, nós temos os seguintes destaques: família, história, investigação, levantamento, autopesquisa, semelhanças, diferenças, estigmas, datas, seriexes, autoproexes, paraprocedência, convivialidade, genealogia, sincronologia, biografologia, intrafisicologia, inventariologia, grupocarmologia e parageneticologia. Bom, Juliana, nós já temos aqui uma série de questões dos para e teletertulianos, para pelas inspirações aí. E também temos aqui o pessoal aqui presente, mas a gente tem como costume sempre pedir para que a pessoa coloque de início o motivo de ter escrito o verbete, o tema desse verbete. Tá legal. Bom, boa tarde a todos. Só gostaria de antes agradecer a toda a equipe aí da Enciclosapiens que nos
ajuda a publicar nossas pesquisas, né, que dão essa oportunidade para a gente, né, da publicação. E nesse verbete, quem estava mais à frente da revisão foi a Eliana Manfroy, então gostaria de deixar aqui registrado meus agradecimentos. Bom, enfim, falando por que eu fiz um verbete sobre o inventário parapsíquico da infância. E aí, conforme eu vi a importância de a gente pesquisar, então, o nosso parapsiquismo na infância, então, com os pais, aí consegui ter bastante informações, e aí eu vi que outras pessoas também tiveram oportunidade de conseguir pesquisar a própria vida ainda nessa vida. E aí foi interessante que após a escrita desse verbete, teve uma vez que eu e meus pais, a gente foi aqui no Costa Cavalcante, fazer algumas consultas médicas, e aí eu me recordo que o médico me perguntou assim, qual que são as doenças da família? E eu me recordava, mas assim, não estava muito organizada, eu não sabia dizer exatamente quando foi que minha mãe teve tal doença, ou meu pai, eu sabia meio que por cima. E aí eu lembro que, saindo dali, a gente encontrou alguém que perguntou, qual que é a nacionalidade dos seus antepassados? Assim, né? Aí eu sei, mas não estava também muito organizado, sabe? E aí eu vi que assim, eu não tinha muito organizado as questões dos meus familiares mesmo. Então aí surgiu dali, eu lembro que a gente saiu dali, eu peguei um papel, assim, um caderno, e comecei, mãe, quais doenças você teve, quantos anos, como foi? Começou uma forma meio informal, umas perguntas assim, né? Aí, enquanto meu pai estava na consulta, a gente fazendo ali, e aí eu vi a importância de organizar aquilo, de fato. Então eu comecei a fazer comigo um inventário dos meus pais, comecei a perguntar dos meus avós, enfim. E aí eu pensei, com a ideia do verbete do inventário, que também foi um questionário do inventário parapsíquico, aí surgiu a ideia de fazer, então, um inventário para também incentivar outras pessoas a fazerem isso também, ter de uma forma organizada ali diversas questões que a gente tem aí, às vezes, oportunidade de perguntar para o pai, para a mãe. E a gente vê, assim, até a importância de a gente estudar, até quem estava no círculo, o Valdo até comentou, né, no círculo, no sábado agora, a importância de a gente estudar nossa mãe, a importância de a gente estudar nosso pai, das informações, e a gente ter isso organizado. Então, o verbete é isso, assim, é tentar dar um incentivo para as pessoas terem um norte. As perguntas é para ajudar a pessoa a ter um norte do que pesquisar, né, e aí a ideia é contribuir para as pessoas também pesquisarem sobre isso. Bom, excelente. Bom, vamos à primeira pergunta aqui dos teletertulianos. Essa vem de Curitiba. A verbetógrafa professora Juliana. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Poderia explicar a correlação entre os hobbies pessoais e o inventário genealógico? Então, qual que é a ideia aqui? Dentro da gente pesquisar quais são os nossos hobbies pessoais e quais são os hobbies da nossa família ali. Então, qual que é a relação? Tem coisas que são muito iguais. Então eu sou muito parecida porque eu convivo com meu pai, então eu acabei pegando, às vezes, um hobby dele. Mas, às vezes, o que é interessante ver, assim, não, isso aqui era inato, meu. Ninguém da minha família tem um hobby de fazer determinada atividade. Então, o interesse de fazer essa pesquisa, a relação qual que é um hobby seu que ninguém, às vezes, da sua família faz. Então, isso já traz a questão de ser algo inato, de ser da sua consciencialidade, e não necessariamente cultural ali da família, né? É mais por essa ideia dessa pesquisa. Pensenologia, página 1 também, segunda linha. Quais dicas para otimizar o estudo da nossa forma holopensênica familiar? Então, a ideia é fazer esse inventário. Eu acho que fazendo o inventário, seguindo aí o questionário que eu estou tentando trazer, assim, a gente vai ter muita informação. Então, você vai estudar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos ali,
os seus parentes mais próximos, principalmente, você vai ver, eles vão se declarar, assim, de como eles pensam, qual é o interesse dele, quais as prioridades dele. E aí você vai ver ali qual que é a forma pensênica, o mater pensene da família. Então, você estudando a família, você vai saber dizer qual que é o mater pensene, a fórmula pensênica ali da casa, dos ambientes familiares, né, do grupo mesmo, né? Uhum. Na fatologia, página 1, última linha. Como podemos realizar a identificação da data pessoal histórica? Olha, isso varia, assim, eu acho que tem diversas formas, mas eu acho que é observar, assim, por exemplo, em algum dia que às vezes você não dá nada por ele, de repente você tem alguma repercussão naquele dia, as pessoas às vezes, naturalmente às vezes, te chamam a atenção por algum motivo, te cumprimentam e não era nenhuma data, sabe, algumas coisas assim que as pessoas te entregam. E eu acho que isso que é legal do pesquisador, enquanto nós, quanto pesquisadores, a gente prestar mais atenção no que as pessoas fazem. Às vezes um encontro inesperado, às vezes a gente marca, por exemplo, um aniversário e nem vai tanta gente. Às vezes se marca nem marca, acaba encontrando num restaurante ou em algum lugar, e de repente aquela situação, é tanta energia, você fala, a gente nem combinou isso, por que será que está dessa forma, sabe? Então isso acontece, a gente vê, assim, só que eu acho que a gente tem que trazer essa questão de pesquisador para observar e não achar engraçado. Às vezes eu acho que a gente leva muito, nossa, que engraçado, que coincidência, e acho que a gente tem que prestar mais atenção, e aí, então, peraí, que dia que é hoje? Anotar, perceber. Até aconteceu uma coisa engraçada semana passada. A minha mãe me disse assim, meu aniversário é 10 de julho. Aí ela comentou assim, um fulano daqui, né, ele faz aniversário dia 10 de julho. Aí eu, meu irmão. Aí eu falei, nossa, por que eu disse isso, meu irmão? Qual é a relação? Não tem nada a ver, né? Mas na hora que ela falou 10 de julho, e aí o que foi engraçado? Naquele mesmo dia, eu não sei porquê, ele também não sabe, ele foi mandar uma mensagem por uma outra pessoa, e ele chamou a pessoa de irmã, que ele também não é irmã dele. Ele mandou uma mensagem errada para mim. Oi, irmã, tudo bem? Você não sei. E não era para mim, era para outra pessoa, no mesmo dia que a minha mãe. Então, assim, de a gente tentar observar as datas, assim, de a gente não deixar passar nada. Aquela questão de anotar tudo e ver, né? Isso é muito interessante, isso eu já observei também, de acontecer comigo. É o que se chama de ato falho, né? Dentro da psicologia seria um ato falho, ou lapsus linguae. Então, só que com uma possível interpretação serexológica. Você vai falar, de repente, já aconteceu de eu chamar uma pessoa de pai e mais de uma vez. Não foi uma vez pontual, mas várias vezes sai, em vez de chamar o nome, chama outro. Né? E isso eu tenho refletido bastante sobre esse ponto. Então, realmente, eu acho que aí pode ser um indicador, pelo menos para se desconfiar de uma possível relação de outra vida, né, de retrovida. Não, é interessante a gente observar tudo, né? Senão a gente acaba deixando passar um monte de informação, achar que é engraçado e não leva a sério, não dá a devida seriedade ali para a informação que está vindo, né? Uhum. Esses assuntos são muito interessantes. Fatologia também, página 2 agora, primeira linha e segunda linha. Poderia explicar e exemplificar a data inesquecível, a data singular e a data evolutiva? Então, o pessoal está gostando das datas aí. Eu acho que é muito interessante. É muito interessante a gente anotar tudo que eu vejo, assim, pela experiência que eu estou tendo com relação às datas, é anotar tudo. E não, assim, a gente estava pesquisando, assim, algumas datas que a gente acha importante, de a gente ver, assim, procurar às vezes na internet, o que é essa data, o que já aconteceu na história do mundo nessa data, de a gente pesquisar, de a gente ver essa questão, né, que a gente até estava estudando, uma questão de, às vezes você fez algo importante no passado, né, ou positivo ou negativo, não importa nesse contexto, mas que ainda é comemorado aquela questão, e você tem repercussão até hoje, né? Então, a gente
podem ter ocorrido várias datas, tanto de nascimento, de uma data importante que fixou em você, às vezes você escreveu um livro naquela data e aquilo ficou marcado para você, então até hoje, naquele dia, todo ano, se tem alguma coisa, alguma questão acontece com a gente. Então, acho que o importante, independente do que aconteceu no passado, independente, o que eu vejo é a gente anotar e ver também, que eu acho que é legal, as repercussões das pessoas. Quem é que reconhece essa data junto, né? Quem é que é a pessoa que está próxima de você, que te fala alguma coisa, que provavelmente ela também tem uma relação com o seu passado naquela época de algo que aconteceu. Então, acho que anotar tudo, não deixar nada passar e ver se nos outros anos também naquela data tem alguma repercussão, sabe? Já ficar aí, então, já um pesquisador mais atento a ver tudo que acontece naquela data. Agora são questões de Madrid, Espanha. Legal. Professora Juliana, Fatologia, página 1. Final da terceira linha, como fazer a organização de informações relevantes após obter inúmeras frentes distintas, vindas de 4 ou 5 países? Ela está querendo dizer, acho que a questão da gente fazer o inventário, esse questionário, e depois como organizar, seria isso? Eu acho que quando está relacionado também com procedência de vários países. Tá. Às vezes é a família que está... Entendi. Então, o que eu acho legal, assim, eu realizei, então, um questionário, sentei lá com meu pai, com a minha mãe, enfim, tenho as informações, cada um é de uma forma. Então, às vezes, o que é legal, de repente, fazer um catálogo, por exemplo, no Excel, você coloca quem é você ali na primeira coluna, né? E os seus familiares em cada coluna. E aí você consegue concentrar todas as informações e conseguir ver, por exemplo, você pode fazer até, pintar de uma cor as questões que são similares, pintar de outras que são totalmente diferentes. Uma coisa que eu estou fazendo é essa questão de tentar concentrar todas as informações, comparar as que são muito similares. Você pode até fazer gráficos, por exemplo. Então de profissão, vamos supor que lá na sua família, você coloca lá todas as profissões de todas as pessoas, um embaixo do outro. Depois você consegue fazer um gráfico, por exemplo, 90% é professor, por exemplo. Então você consegue ver qual que é o que se destaca ali de cada item. A gente colocou assim... Um padrão, né? Um padrão. Começa a enxergar padrões. Você começa a ter um padrão da sua família, tanto profissional quanto de doenças. Então, você consegue ver, por exemplo, 50% às vezes teve uma doença, por exemplo, diabetes. Então, você já sabe que você tem que prestar atenção naquilo, o que você pode fazer de profilaxia, né? Então, o que é legal você entender, de a gente enxergar o padrão ali de... Claro, cada um funciona de uma maneira, mas a gente percebe que também tem algo que se destaca e que a maioria das pessoas tem uma, né? Então é interessante isso. Depois que você faz as perguntas, você começa a ver as respostas, a relação delas. E às vezes com pessoas que a gente nem espera, que a gente fala, não tenho nada a ver com essa pessoa. Aí você começa a estudar a vida da pessoa e você vê que você tem muito a ver. É que aquilo te irritava, às vezes, que às vezes ela tem trafares que você também tem, e você não gostaria de enxergar e assumir que eu sou parecida com essa pessoa. Aquilo às vezes pode dar até uma irritação, né? Porque a gente não quer ser parecido com alguém que a gente não gosta, né? Mas, então é muito interessante a gente fazer essa pesquisa e fazer essas comparações, ver como que é e tudo mais. Agora aqui ela ressalta essa questão de 4 ou 5 países, né? Então, o que eu entendi, eu acho que não tem problema ser de países diferentes, porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a família dela mora em alguns outros países. Mas as respostas é que vão fazer sentido. Às vezes uma pessoa que mora super distante de mim, às vezes tem muita relação comigo e tem temperamentos parecidos. Então eu não vejo problema a questão da pessoa, só a questão de ela ver como é que ela vai fazer o inventário com a pessoa morando mais distante.
que uma das coisas que eu percebi é que tem questões que você vai perguntar que você não dá para fazer por telefone, não dá para você mandar por e-mail, a pessoa te responde. Às vezes, o ideal, pelo que eu percebi, é de tentar fazer pessoalmente. Claro que nem tudo é possível, dependendo da pessoa, eu acho que dá para você fazer à distância, faz por Skype, mas assim, cada caso a caso tem que estudar, porque às vezes você pode fazer um monte de pergunta, né? E depois, então tá bom, tchau. E a pessoa às vezes não fica muito bem, porque você está levantando dados da vida da pessoa, que ela pode não ficar muito... Então você tem que fazer um acompanhamento depois para ver se ficou tudo bem, né? Porque às vezes a pessoa refletiu em coisas, né? Então é legal fazer um acompanhamento. É delicado, né? Dependendo do que você está levantando. Não dá para a gente ser bobinho assim, não, é só uma pesquisinha. E a experiência que a gente teve, assim, é de que não é tão simples. Eu até achei que era mais simples do que eu pensava. Eu falei, não, vai ser bem tranquilo. Mas eu vi que, assim, a questão de você refletir sobre seus trafares, refletir sobre seus trafores, porque aí você está refletindo, você tem que assumir seus trafores. Então, é uma questão que tem que fazer com cuidado essa pesquisa. A gente não pode... Agora, de qualquer forma, nessa questão de país, um dado que ela pode ter, né, é ver assim, por que determinadas pessoas que fazem parte desse grupo maior familiar estão juntas naquele país. Perfeito. Depois outras lá. Então, isso também é uma fonte de informação para ela, né? E qual que é a sua relação com esses países, né? Para os seus familiares estarem lá, qual que é a sua relação com esses países? Por que eles estão lá? Eu acho que é interessante pesquisar, né? Entender por quê, né? Sem dúvida. Patologia, página 1, 10ª linha, análise das casuísticas. Seria eficaz transformar sua patologia em inventário, analisando e respondendo a maioria dos itens? É óbvio, né? A ideia é essa. Conforme que nem a gente estava aqui, então teve vários casos, gente, e é engraçado que, assim, as perguntas eu vejo como só um norte para a pessoa seguir, mas conforme você vai conversando, vai aparecendo muitas outras coisas que não estão aqui em questionário. Eu lembro que o que eu fiz? Eu peguei o questionário e deixei espaços em branco, imprimi um monte para fazer pessoalmente, assim, né? E aí eu lembro que vão surgindo itens na conversa que não tem questões. Então a gente vai anotando atrás, tá? Depois passa limpo. Mas porque vão vindo casos. E aí você analisar, por que aconteceu isso? Eu lembro que a gente estava conversando. Teve um acidente, uma pessoa... Por que um se machucou no acidente? Por que o outro não? Por que um ocorreu? E aí você começa a analisar os casos ali que aconteceu com cada um do integrante da família. Um, às vezes, no acidente sai que não desmancha nem o cabelo, quase. O outro, às vezes, tem um acidente... Por quê? Vocês estavam no mesmo? E por que teve esse acidente? O que você aprendeu com esse acidente? O que ele te trouxe de reflexão? Então, você analisar não é só... então teve uma doença, tá? A doença tá... Por que essa doença? O que a pessoa aprendeu com essa doença? O aprendeu quis dizer assim, o que ela mudou? Fez a pessoa refletir sobre alguma coisa? Enfim, você analisar, às vezes, não é só a resposta, mas tem uma pesquisa, às vezes, mais profunda atrás daquela resposta, da pergunta do questionário, né? Patologia também, página 1, penúltima linha. Como proceder à identificação do líder familiar? Isso é interessante também, porque conforme você vai estudar, você vai vendo assim, quem foi a pessoa que... então você mudou de casa várias vezes. Quem foi a pessoa que tomou a atitude? Por que tomou essa atitude? Qual que era a ideia? Então você mudou, mudei de escola, entrei na faculdade. Quem às vezes que te ajuda? Enfim, você vai vendo. Eu acho que o questionário ajuda a identificar muita coisa que a gente, às vezes, nem imagina conforme a gente vai conversar ali com um parente. E aí você vai vendo que tem uma pessoa que se destaca, tem a pessoa que é a pessoa que toma as decisões, que quando teve os problemas ela estava ali também para desassediar o processo. O líder, às vezes, é o que também vai ali, né, desassediar, não que toma só a decisão. Mas quando também tem algum problema, a gente vê, era a pessoa que ajudou ali. Aí tem outra situação, a pessoa também estava ali. Então, naturalmente, a pessoa ela consegue enxergar quem que é o líder ali da família, conforme ela for fazendo um questionário com os familiares. Parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia expandir a autopredisposição genética da família nuclear ao parapsiquismo?
Na minha família isso acontece com as mulheres, sendo os homens, na sua maioria, bem intrafísicos. Poderia comentar? Então, bom, o que a gente estuda, assim, a questão de quando a gente nasce numa família de parapsíquicos, a gente já tem ali uma predisposição até pelo abertismo, né? Você vê os pais às vezes falando ali sobre parapsiquismo, então até os filhos tendem a perceber às vezes melhor, enfim. E só que a questão de homem e mulher, a gente vê que às vezes a mulher às vezes ela tem uma questão de às vezes ela perceber e cada caso é um caso também, não dá para a gente generalizar, tem que estudar mais profundamente. Mas eu vejo a questão da mulher, às vezes ela não tem, às vezes, tanto medo de falar sobre isso. Eu, pela minha experiência, assim, tenho 2 irmãos também, um monte de primo e amigos, sempre tive mais contato mais com o homem. O homem, às vezes, ele fica mais, como que eu posso dizer, receoso de falar sobre essas questões, mais a mulher às vezes está mais aberta para debater sobre isso, pelo menos assim, estou falando questões de família, né? Então, por exemplo, eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre questões de parapsiquismo, e meus irmãos, eles já, é interessante, eles gostam, eles entendem, pesquisam, mas às vezes não é tanta prioridade de parapsiquismo, às vezes eles vão para outras questões, por exemplo, na Conscienciologia. Então, tem que estudar, acho que cada caso, porque tem homens que se interessam muito mais do que mulheres, não dá para a gente falar que é ou não é, né? Acho que tem que ver o caso específico. Se ela estivesse aqui, podia perguntar algumas coisas para ela, para a gente entender mais. É de Madrid ainda? É de Madrid. Tá. Também. Mas acho que ela pode pesquisar. Se ela fizer o questionário com esses homens, ela pode surpreender com diversas coisas, porque às vezes o homem está percebendo muito, mas ele não está falando às vezes. Ele não manifesta. Né? Ele não está manifestando. Às vezes a mulher ela pode estar manifestando tudo que ela está vendo. Então, se ela puder, se ela tiver possibilidade de fazer com o homem, eu acho que ela vai conseguir ter bastante informação que ela hoje ainda não tem. Interessante. A verbetógrafa, Fatologia, página 1, 8ª linha, como fazer a superação dos lapsos de memória? Então, isso aqui é bem bacana de a gente ver, porque assim, às vezes uma pessoa que tem uma memória muito boa, ela fala, não preciso fazer esse inventário, porque eu sei tudo, está tudo na minha cabeça. E aí a gente confia na memória e a gente fica meio desorganizado, né? A gente acaba, não preciso. Então, o que eu vejo de interessante do inventário é, para a gente superar essa questão da memória, a gente não confiar na memória e deixar tudo anotado. Se você precisar acessar alguma informação da sua família, está lá tudo anotado. Então, você vai conseguir superar essa questão de querer que... Não, está tudo na minha cabeça. A gente às vezes tem isso, né? Não, está tudo na minha cabeça. E o inventário, ele contribui para isso, porque às vezes a gente esquece, e depois para relacionar fica mais difícil. Então, o inventário, ele contribui para essas pessoas até que não tem uma memória. Eu lembro que minha mãe, ela lembra coisas que quando ela era criança e tal, e eu não lembro coisas, às vezes, que aconteceu quando eu tinha 2 anos atrás, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar e ela lê. Então, ela tem uma memória melhor, assim, do que a minha. Então, já que eu não tenho uma memória muito boa, então eu vou fazer um inventário, deixar tudo anotado, aproveitar, pegar todas as informações que ela lembra, e isso vai ajudando na memória. Quando a gente escreve, isso eu já percebi, pelo menos comigo funciona. Quando eu escrevo, deixo tudo anotado, organizado, isso ajuda, agora eu consigo lembrar melhor do que simplesmente quando ela me conta. Então a gente tem que ver como cada um funciona para a gente superar essas questões do esquecimento, né? Tem uma questão de compensação, né? Nisso que você está falando, a organização vai ajudar na superação do lapso da memória. Você consegue equilibrar isso dando mais organizado. Né? É isso mesmo. E mesmo para quem é bom de memória. Se tiver mais organização, porque aí não sobrecarrega também. Exatamente, né? Vamos lembrar de outras coisas, então podemos liberar... Priorizar a memória, né? Exatamente. Prioridade mnemônica. Perfeito. Para a Fatologia, página 2, 3ª linha, em suas pesquisas chegou a verificar se o autorrevezamento multissomático na mesma árvore genealógica ser uma condição rara ou frequente? Olha... Repetido aqui. Então, eu teria uma dificuldade para te responder se é raro ou frequente. Assim, o que eu já pesquisei, que é até comum aparecer, às vezes, uma pessoa que... então, você está...
o avô dessoma e depois de um tempo acaba nascendo e ser neto, né? Alguma coisa assim. Isso a gente vê que acontece, né? Eu não sei te dizer assim de porcentagem, mas é comum a gente ver a pessoa nascer ali na mesma própria na história do Valdo, ele mesmo conta, né? Do filho dele era da própria família dele. Então a gente vê que isso é comum. Eu não sei te dizer de porcentagem, assim, né? Mas a gente vê que isso acontece, assim, vários livros que a gente vê de espiritismo, a gente vê que isso ocorre, assim. Eu não consegui mapear na minha família se eu já fui da minha família. A gente está estudando, a gente está estudando para ver. Eu ainda não sei te dizer, mas a gente tem estudado sobre isso. E é muito interessante, eu já conversei com algumas pessoas que têm, elas já disseram assim que se encontram na mesma família, de ser tipo tataravô, alguma coisa assim, porque o temperamento da pessoa lá que ela foi estudar é muito parecido. Então, mas assim, eu acho que o que é bacana, conforme a gente vai estudando, que a gente começa a relacionar. Às vezes você nem se conhece e quer saber se você era uma pessoa, então fica difícil, né? Então o que é legal assim, a gente faz a nossa pesquisa, então a pessoa faz esse inventário, ela vai ali se conhecer e saber como ela funciona, e conforme ela vai indo, mãe, vó, bisavó, e vai indo, e aí o que é bacana, tentar conversar com os parentes, porque, né, a pessoa já dessomou, conversar de como que ela funcionava, e aí você vai vendo, não, eu agiria dessa forma também, olha, eu faria isso também, aí você vai vendo. Eu não consegui ver eu mesmo na minha família, mas a gente vê isso. Um ponto interessante também, sei como mensurar e como avaliar o impacto disso. A pessoa é da mesma árvore genealógica, da mesma família, mas qual o grau de distância da vida anterior que ela foi nessa árvore genealógica? Ah, entendi. Por exemplo, uma coisa é ela ser bisavó, outra coisa é ela ser tataravó, em relação ao que ela é hoje. O que isso influi? E por quê? Por quê? Então, essa distância do ponto de vista de gerações, o que caracteriza isso? Você falando agora me ocorreu essa questão, né? Você vai aprofundar a pesquisa, porque, né? Por exemplo, você citou a questão do Valdo. Muito próximo. E aí, personalidade consecutiva, mesmo, o conceito original mesmo, né? Porque na mesma vida você tem o contato com aquela pessoa. Então, mudou-se os papéis ali, mas é muito próximo. Muito próximo. Muito próximo, né? Dentro da questão familiar, quer dizer, de irmão, filho, dentro da mesma vida. Agora, e se fosse o tataravô? Já é bem diferente, que nem conheceu nessa vida, né? E tal. Porque esse, na verdade, que foi o irmão, e agora é filho, do ponto de vista do intrafísico, ele é o seu tio. Exatamente. Correto? Essa personalidade que é o filho, ele nessa vida agora, ele é o tio dele. Ele foi o tio dele. Exato. Né? Então seria muito próximo, o que não seria possível se tivesse, né, ainda vivo como tio. Mas o que eu quero dizer é isso. Agora, seria diferente se ele tivesse sido tataravô. Exato. E eu acho que isso que é legal de a gente tentar pesquisar. Então, se eu fui uma pessoa que nem no caso do Valdo, por que será que já tão rapidamente já nasceu ali? O que eu posso tirar de informação disso? Então, eu realmente, se isso de fato aconteceu, qual é o meu papel? Que eu tenho que nascer tão rapidamente de novo? Qual é o meu papel para fazer com essa família? Né? Então, por isso que eu estou estudando sobre a família, que eu quero saber, assim, né, qual que é o meu papel com eles. A gente sabe que nada por acaso, que a gente, né, na condição aí, dê oportunidade de escolher estar ali naquela família para desempenhar algum papel. Então, a ideia de a gente estudar sobre a família é essa questão de a gente tentar ver ali, né, a gente está ali dia a dia com a pessoa, a gente nem conhece a pessoa que está ali do lado, como ela funciona, o que eu tenho que fazer com ela, né? Eu acho que isso que é interessante. Você quer comentar? Eu queria colocar, inclusive, algumas experiências que eu tive de retrocognições, que pode ajudar a esclarecer alguma coisa também. Que, assim, algumas que eu tive, uma que eu achei bem interessante, foi que, assim, a pessoa tem ligação no parentesco de hoje, e que, numa retrovida, a vivência dela foi muito similar, e que a evolução dela nessa está muito aqui, quer dizer,
está muito ok, ela não está fazendo praticamente nada. Quer dizer, o quanto se perde na evolução, nos aprendizados. E uma que foi bem recente, que não fui eu que tive, é alguém muito próximo a mim, que assim, que a pessoa de uma retrovida ressoma nesta, inclusive com o mesmo nome, que nós ainda estamos pesquisando. Vamos aprofundar nisso. Legal. Então, porque assim, é uma coisa que sempre foi, para mim, foi muito sempre importante, é querer saber das retrovidas, para saber aonde ela interfere e como você pode melhorar, sabe, nesta vida. E algumas, assim, eu fico, assim, às vezes até assim, decepcionada, que assim, deu, inclusive, querer poder fazer alguma coisa e a pessoa não está aberta, não está predisposta a nada. Aí eu fico triste, porque, quer dizer, perde-se a oportunidade. Então, a gente está pesquisando muito, eu tenho pesquisado nessa linhagem, sabe? Para entender e poder melhorar e poder ver o que pode ser feito. Não, muito bom a sua contribuição para a gente refletir. Então, só terminando então ali de responder, eu acho que é comum, sim, né? E aí a gente tem que ver, assim, por quê? Acho que a gente tem que estudar, assim, qual que é o nosso papel dentro dessa família, né? Por que nascer de novo tão rapidamente, às vezes? E vamos estudar, vamos ver o que a gente pode tirar de informação, né? É muito interessante como tema de pesquisa, né? Antagonismologia, página 3. Essas questões são de Niterói, tá? No Rio de Janeiro. Tá legal. Primeira linha. Poderia ampliar o antagonismo reagrupamento evolutivo, diáspora evolutiva? Ah, sim. A diáspora, né, que a gente chama de dispersão. Então, a gente estava falando um reagrupamento, né, da questão de, por exemplo, então a gente está falando aqui da família que nasceu, às vezes, de novo ali junto num contexto. Eu penso que tem relação com, às vezes, até uma libertação, às vezes de uma interprisão, às vezes não necessariamente mais ter que viver ali naquele contexto familiar, e aí pode ocorrer essa diáspora evolutiva, né? Então, aí dispersa, então a gente já não tem mais algo ainda para recompor, no caso, né, já está com uma libertação, e aí, de repente, a pessoa pode nascer já em outro contexto, para arrumar outras questões, que a gente tem muitas questões aí para resolver. Então, aí, às vezes, a pessoa já pode nascer em uma outra família, já vamos tratar de outras questões. É mais esse contexto, né, de a gente viver junto e depois ter essa dispersão evolutiva. Sindromologia, página 3, final da primeira linha. O que é a síndrome da alienação parental? Então, o que a gente está falando da alienação, o que a gente pode dizer? Conforme a gente está estudando a família, normalmente tem alguma questão ali para ser trabalhada, né? Ela nasceu junta para fazer alguma questão, alguma recomposição, enfim. A alienação, às vezes, a família, ela, às vezes, vive até uma questão de estar todo mundo junto, meio alienado mesmo, e não consegue, às vezes, superar aquela questão. Então, a nossa proposta é que a gente estuda, veja o que a gente pode fazer para aquela família, às vezes, superar isso, ser mais evolutiva, ser mais sadia. Então, eu até escrevi um verbete, né, de convivência familiar sadia, para a gente superar essas síndromes familiares, para a gente superar, para a gente a cada dia ali, tá tentando superar, tá tentando melhorar as questões, para a gente poder estar liberto e continuar evoluindo junto, mas sem interprisão, né? Acho que essa que é a questão. Agora, é interessante aqui uma ressalva, só para fazer uma diferenciação conceitual, né? Você está dando essa atribuição, né, do significado do ponto de vista da pessoa ter consciência, ou não, no caso, não ter consciência de algumas, vamos dizer assim, diretrizes ou dinâmicas da sua própria família, sobretudo do ponto de vista de série X, né? Só que também existe o que se chama de alienação parental dentro do direito, da própria psicologia também. Hoje está sendo muito discutido, que é a condição quando há, normalmente, uma separação, um divórcio, e tem criança pequena, e aquele que fica responsável pela criança, sobretudo, normalmente funciona assim, ele coloca a criança contra o outro, o ex-parceiro ou ex-parceira. Então, por exemplo, a mãe ficou com a filha e faz a cabeça da filha contra o pai, ou vice-versa, o pai faz a cabeça da filha contra a mãe. Então, fala da alienação parental. Isso hoje é um problema e tem sido muito discutido também, né? Quer falar, doutor? Pode ir, vamos lá.
Exatamente isso que você falou. Os companheiros, né, quando se separam assim, eles transformam a criança numa moeda de troca, né? Inclusive foi acolhido pelo Código Civil, e no caso de processo, a pessoa que for condenada tem até uma pena para pagar. Isso aí se tornou uma coisa muito séria por transformar uma pessoa dependente deles numa moeda de troca, numa briga que ele não faz parte dela. Né? Fazer isso. Então, talvez, Juliana, seja o caso de repente, botar algum qualificativo. Entendi, para deixar mais focado. Porque quem já conhece, de acordo com esse significado, nesse contexto, vai entender dessa forma. E mesmo nesse contexto, é interessante se a gente for pensar, porque a gente está aqui querendo superar nossas interprisões do passado. E fazendo isso, né, o pai fazendo com o filho, a gente só está piorando nossa situação. Né? Então, a ideia é que a gente supere todas essas síndromes, né, familiares, para a gente conseguir ter uma questão de libertação, de assistência. Sem dúvida. E aí a questão que a gente está estudando aqui é toda essa, né, de a gente superar todas essas questões. A ignorância, ela permite o erro recorrente. Ela já permite o erro, mas ela piora no sentido do erro recorrente, porque é uma condição, é isso que você está tratando. Quer dizer, a pessoa já veio para resolver aquela situação. Às vezes ela escolheu aquela família, né? Vamos pensar nesse triângulo aí que você tem, né, o pai, a mãe e a criança. Então, ele já vem para resolver, cada um dentro da sua parcela de responsabilidade e obrigação e direito também. E quando ocorre isso, está reproduzindo aquilo que já fez de errado no passado. Né? Só está piorando a dívida, né? Está aumentando ali. Justamente. Então, legal, a gente pode ver assim para... só para, de repente, às vezes até vale a pena fazer um contraponto, alguma coisa nesse sentido, né? E ver o que tem relação também. Tá legal. É igual quando se fala de paralógica, né? Existe o conceito que a gente dá de paralógica, que é no significado extrafísico, a lógica extrafísica. Mas paralógica tem um outro significado também, muitas vezes, de um erro lógico. Aí qualificar isso para diferenciar, né? Diferenciar. Desambiguação. Desambiguação. Inventariologia, página 4. É indicado a realização de entrevistas com os familiares ou apenas a observação? Então, a ideia do inventário é a gente fazer a entrevista, sim. Claro que o que eu recomendo, assim, eu até coloquei aqui depois, no final do inventário, deixa eu ler aqui, no intenção, ali na página 5, torna-se fator importante fazer as pesquisas com pessoas predispostas a fornecer informações. Quer dizer, a gente não vai obrigar o familiar a responder ali se a gente está vendo que ele não está... E ainda eu coloco assim, fazer esse tipo de pesquisa com a intenção de bisbilhotar a vida alheia ou por mera curiosidade torna-se anti-assistencial. Então, a ideia é de a gente ver pessoas que estão predispostas a participarem e que acho que a gente tem que ficar o tempo todo vendo, peraí, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Eu quero bisbilhotar, eu quero, por curiosidade, que eu não vou levar nada a isso. Isso faz muita diferença, porque depois a gente sabe que cai na nossa cabeça se a gente estiver com a intenção errada. Então, acho que vale a pena, sim, fazer o questionário, fazer as perguntas com pessoas que queiram participar, e pessoas que você sente que não tem um abertismo, acho que pela observação a gente já tem muita informação, e às vezes conversar com outros familiares que podem dar informação também sobre a pessoa que não está afim ali de participar. Então, acho que é isso, vale a pena sim, e depois estudar as respostas, né? Destacando a importância dessas entrevistas, só vou citar um caso pessoal que eu estava fazendo a genealogia da nossa família, até saiu um livro publicado, mas quando eu vim para cá, descobri que aqui perto morava uma tia-avó, filha da irmã do meu bisavô. Então, eu até quando retornei a Porto Alegre, passei por ali, mas com devidas informações desencontradas, não pude falar com ela. Aí, 2 anos depois, me encontro com o neto dela, né? Dizia, vamos lá fazer essa entrevista? Quando é que a gente pode ir lá, que é aqui perto de Planalto, por aí? Não, a pessoa dessomou, faz uns meses que dessomou. Quer dizer,
Dentro de 2 anos eu perdi a oportunidade de obter preciosas informações, porque ela formou um outro ramo da minha família que eu desconheço até hoje, né? Então, perdi a rara oportunidade. Agora, então, vamos ver se o pai desse rapaz, o filho dela, vai ter as informações que eu poderia ter obtido com essa pessoa. Não, mas vale a pena, então, conversar com o pai, porque às vezes ele pode ter ali muitas informações. Seria o filho dessa senhora que estava com 80 e tantos anos, né? Então, nossa, que interessante, tem que aproveitar essa oportunidade que ficou para então, já se diluiu muita informação que ela poderia trazer, que é o lado escuro do meu bisavô, que a gente pouco conheceu, porque além do meu avô, ele teve mais 4, 5 filhos, que como a maioria eram mulheres, elas formaram um outro grupo familiar, com outro sobrenome, que a gente não, talvez se topa por aí com parentes, nem sabe o que é. Então, é legal você estar falando para motivar a gente a perguntar, a gente fazer esse questionário o quanto antes, né? Então, às vezes a gente, depois eu faço, e passa os anos e a gente não faz, né? A gente sempre tem algo mais importante para fazer. E aí a gente pede pessoas que poderiam dar mais informações, né? Muito bom. Também não ter a expectativa de que a pessoa esteja disposta a responder. Perfeito. Eu achei bem interessante isso, né? Para, assim, estreitar as relações, né, ter mais contato, quem sabe, para, né, com o tempo isso aconteça, mas que não imediatamente, né, com aquela ansiedade de que saia de lá com todas as respostas e informações necessárias, né? E uma coisa achei também que eu recomendo também, quando a pessoa for fazer o inventário, ela não fazer um inventário achando assim, em meia hora a gente faz isso, vai, porque a pressão às vezes você coloca na pessoa. Sim, você coloca aqui na parafatologia as repercussões energéticas do estudo da família. Até eu gostaria que você comentasse, aproveitando o ensejo. Sim, a gente até estava fazendo, eles estão até rindo, porque a gente estava fazendo dos meus avós, que já dessomaram, e as repercussões que a gente tem, assim, sabe, a gente até achou assim, a gente vai fazer de um monte de pessoas que já dessomaram, e não é tão rápido que se faz, assim. E se quiser fazer rápido, parece que é complicado. E a sensação que a gente teve ao fazer de alguns familiares é que a Consciex vai, aparece ali, e você está falando da vida dela. Então, você tem que, sim, tomar muito cuidado com o que você fala, a forma como você fala, porque senão, sabe, é bem complicado, sabe, a gente sair falando, e uma coisa que eu reparei, até a gente estava percebendo, assim, você faz um comentário sobre a pessoa ali que já dessomou, e você sente, assim, uma repercussão. Não era bem assim, sabe? A Consciex ali, às vezes, está ali. Não era bem assim, não foi isso que aconteceu, sabe? Então, até na hora que você for fazer, tentar perceber as repercussões que você tem. Então, você está notando alguma coisa ali. Peraí, eu senti que um negócio não... Então, peraí, o que tem aqui? Qual que é o problema dessa questão? Vamos lá, vamos entender, com calma, trabalhando as energias, sabe? Eu acho que é bem vantajoso fazer, mas tem que estar atento, não dá para fazer achando que é só uma brincadeira, é um negócio, é uma questão muito mais séria do que a gente percebeu, assim, principalmente fazendo de pessoas que já dessomaram. Então, essas repercussões a gente teve, sim. Então, é bom a gente ficar bem atento com relação a isso. Agora de Ribeirão Preto. Professora Juliana, Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. A palavra backup tem o mesmo significado que na informática? Pode explicar o backup genealógico? Então, o backup é isso. Dentro até da informática, quando a gente faz um backup, a gente está fazendo ali uma cópia de dados do computador, enfim, de informações que a gente tem. E a ideia disso, às vezes, a gente estava falando de informações na cabeça. Então, a gente tem ali as informações de quem foram nossos parentes, como que é, e a gente não tem um backup daquela nossa memória. Então, a ideia de a gente fazer um backup é deixar ali tudo anotado. Eu coloco numa pasta todos os inventários que está fazendo, então você está ali, você está fazendo, tanto que aí eu faço o quê? Eu faço a mão, então a entrevista eu faço com a mão, depois eu digito, então aí eu tenho uma cópia no computador, porque senão se você fizer tudo à mão e deixar na pasta, se você perder a pasta, você perdeu tudo, né? Então a ideia é, digita tudo no computador, guarda tudo, aí depois eu imprimo os relatórios, imprime tudo,
deixa tudo impresso para as pesquisas. E uma coisa que eu acho interessante também do inventário é não ter uma expectativa que você vai fazer e ele vai acabar. Ele é como se fosse eterno, porque vão nascer outras pessoas, vão dessomar outras pessoas. Você vai lembrar de outras questões. Na cultura japonesa, eles têm muito esse hábito. Tem registros de informações e eles vão, devido à questão da cultura, né, do culto aos ancestrais também. Interessante. Então é interessante, eles vão mantendo muito do histórico da família e tal. Acho que esse meu interesse é do meu passado japonês. Publicar um livro autobiográfico até para as próximas gerações. Sem dúvida. Aquilo pode ajudar. Né? Aquilo pode ajudar. Então, interessante mesmo. Quem tem parente que fez alguma biografia, pode aproveitar, né? Porque ali vai ter um monte de informações. Então, aí a importância de a gente também deixar para outras pessoas que também queiram estudar sobre a nossa vida, e na próxima para a gente também já ter ali todas as informações do que a gente foi. Verdade. O backup, o conceito de backup, na verdade, é uma cópia de segurança, né? Isso, então, com isso você tem uma cópia de segurança. A cópia de segurança, porque todo mundo ou a gente deixa acesso. Tudo na memória, ou também deixa tudo na mão, só que se você perder aquela pasta, você vai perder, né? Então, a ideia é de ter uma cópia ali, né? Inclusive, eu estava vendo o quanto a gente se ilude, porque a gente pensa que conhece aquela situação, e ontem mesmo a Juliana estava me fazendo algumas perguntas, e eu imaginava que eu conhecia minha mãe mais do que eu conhecia. Chegou na hora, faltou um monte de informações que para mim, eu imaginava que eu soubesse. Estava lá, assim. É verdade. Só que na hora que ela me perguntou, eu vi que a informação não vinha. Coisas que já passaram e que eu não tinha o backup, né? Então, é interessante o que você até comentou antes de iniciar a tertúlia, né? A gente quem pode aproveitar a oportunidade de fazer as perguntas para os pais, por exemplo, ainda em vida. Exatamente. Né? Não deixar para depois, né, no extrafísico, ou tentar na comunicação direta. Se tem agora a possibilidade, né, que eu acho que é o que você percebeu. Exatamente. Né? Só um outro detalhe que eu gostaria de registrar é o fato do quanto a Consciex também se sente assistida com esse processo. Por exemplo, a Juliana fazendo isso, a minha mãe, que já faleceu, já dessomou aí há 40 anos, eu senti assim que ela nunca imaginou que uma neta que ela nem conheceu viesse prestar um trabalho tão assistencial, trazendo as coisas assim que ela fez durante a vida, tudo para trazer, para erguer, para a gente estudar e relevar. Então, houve uma repercussão muito positiva no sentido de que a Consciex se viu assim, privilegiada com o trabalho que a Juliana fez. Não, e o que foi interessante também dentro dessa conversa sobre a mãe dele, a gente fez até uma análise, se numa próxima existência dela, o que ela poderia fazer para melhorar alguns aspectos que a gente viu que ela não priorizou nessa vida. Então, foi bacana, porque assim, a gente conseguiu até estudar assim, e a gente sentia assim, que tinha bastante energia ali. Deu uma repercussão legal, porque a gente destacou 2 pontos que a gente estaria dando como dica para ela, digamos que ela esteja lá num curso intermissivo, foi escolaridade, né? Porque há 40 anos atrás, daí para trás, quem morreu há 40 anos de hoje, para trás a escolaridade era bem mais precária. Sobretudo naquela época, em função da sociedade, mulheres, né? Exatamente. Então, a gente destacou 2 pontos para ela investir lá. A escolaridade e o parapsiquismo. Então, é interessante, né? Porque a minha mãe, ela era católica, mas aquela católica que vai na igreja, não era uma pessoa tão fanática. Mas ela levava a gente para benzer. Então, ela tinha uma noção que havia uma outra coisa por lá. Só que, na época, para ela colocar isso como exercício, talvez ela ia encontrar bastante dificuldade, né? Então, numa próxima, já está recomendado esses 2 caminhos para ela trabalhar. É uma proposição praxológica. Intelectualidade e parapsiquismo, né, que a gente mas vê. Não deixa de ser. Agora, eu acho interessante, até já passo para você, o pessoal aí, a Robson, né, que está aí com a câmera, só para a gente situar os teletertulianos, que a família da Juliana está aqui, né? Então, é interessante, acho que dar as caras aqui. Você pode apresentar, Juliana, vamos lá. O Igor, que está do seu lado aqui, quem quer? Vamos lá, né? Para o público, né? Já deu.
Não, pode me tirar, põe o Igor ali, ó. Igor. Então, o Igor é o duplista dela, você apresenta. Agora do lado do Igor, quem que é? Não, meu pai, lindo. Fala o nome para Juvenal. Pro mundo, Juvenal da Silva, tão lindo. Juvenal é o pai. Cena aí, Juvenal. Só para o pessoal te ver. É esse aí. Do lado do Juvenal. A Cida Nicolau. Quem é a Cida Nicolau? Minha mãe. A matriarca da família, a toda poderosa. Então, tem mais gente. Agora tem a família anexada. Vamos lá, quem que é? A Isabel. Tem que mostrar ali, ó. Atrás da Cida. Vamos ver, a gente está aqui criando. Quem faz ao vivo faz, né? Cria problema. Então, um processo ao vivo agora para. Esse é o tio. É o tio. Quem? Tio Josemar. Tio Josemar. É seu tio. Tio dele. E a Isabel, minha querida sogrinha. Mostra lá, Isabel, ó. Não sou eu não, tá? Isabel, a sogra da Juliana. Então tá completa aí o processo. E aí o que é interessante de a gente aí estar todos juntos, de a gente estar tendo essa oportunidade de fazer esse questionário de uma forma até sem dramas, para a gente pesquisar e a gente ver. Então aí o Igor, a gente está falando assim, vamos expandir essas questões, porque então se eu estou com o Igor, qual que é a minha relação com ele? Então qual que é a minha relação com a mãe dele, com o tio dele? E aí você vai expandindo também essa pesquisa, né, de você às vezes estar na sua família, mas tem os agregados ali, que não é assim de sangue, mas alguma relação tem, porque vocês estão juntos, né? Você quer comentar? Eu queria, só para ilustrar essa questão do registro, de você deixar registrado, escrever um livro, tem a lição final do Randy Pausch, né, que ele descobriu que ele tinha um câncer terminal e ele deixou um livro e uma palestra onde ele passava os valores dele porque ele tinha 3 filhos pequenos, que ele não ia conseguir viver com os filhos, então ele resolveu deixar isso registrado. E eu acho que assim, eu acho que é uma ilustração bem legal, bem legal. O livro ele eterniza aquelas ideias, né, da pessoa. Então isso é muito sério, por isso o valor do livro também dentro da própria conscienciologia. Ele pereniza, isso que é importante. Né? Aquilo, a pessoa permanece, apesar dela voltar, a gente sabe disso, da imortalidade, mas as ideias elas ficam, vamos dizer assim, concretizadas, né? Isso é muito importante. Materializar. Poderia, desse modo, essa tertúlia ser para o futuro uma psicoteca. Mas a tertúlia aqui é uma cápsula do tempo. Então ela vai... né? Só que ela tem vários temas, bem diversificado. Estou dizendo assim, num caso de pesquisa familiar, já ter as tertúlias sobre a família, né? Para a própria família, por exemplo, no futuro, a Juliana, ou qualquer um dos elementos da família, vai para uma parapsicoteca, ele vai conseguir ali reunir todo o backup de outras vidas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai contribuir bastante. Obrigada. Muito bom. Me veio na cabeça, falei, deixa eu ver se eu não estou pensando. Não, é lógico. Colocar é importante mesmo. Sinergismologia. Página 2, primeira linha. Poderia exemplificar o sinergismo do cultivo das vivências pessoais? Então, como que eu posso dizer? A ideia é de a gente reparar todas as nossas vivências. Então, você pega ali a família, você está estudando a família. E aí, como é que você pode estudar a família, né? O cultivo às vezes a gente vive com a família, mas não vive. Você está todo mundo junto, mas não tem ali um olhar para o outro. Está todo mundo junto, mas você vê que não tem uma interação. Só de corpo presente. O corpo está ali. Consciencialmente não há aquela presença. Mas consciencialmente não está. E a ideia que eu quis trazer aqui é a gente cultivar essas vivências, né? Então você está ali com a sua mãe, olha no olho dela, vê quem é aquela consciência, o que você pode fazer para ajudar aquela consciência, o que você pode fazer com seu pai, com todos ali dos seus familiares. A gente nasceu, então, eu estou estudando sobre questões de família, porque às vezes a gente quer estudar coisas super avançadas, e aí o seu pai, a sua mãe que você escolheu, e você não está dando atenção. Mas eles são avançados. Juliana. Essa linha de raciocínio não estava indo bem, né? Não, o que eu quis dizer... olha só.
Não, mas Ô, Juvenal, se defende aí, Juvenal. O que é isso? Eu queria estudar coisas avançadas, mas eu estudei meu pai e minha mãe, né? Olha só. O que é isso? Eu tanto acho eles avançados que eu estou estudando eles, entendeu? Agora está melhor. Agora está melhor. Melhorou. Mas eu vejo, assim, que a gente não dá, em geral, pelo que eu percebo, que a gente não dá muita atenção. A gente fala, meu pai, minha mãe já me pôs no mundo, agora eu sou independente e eu vou viver minha vida, né? E quando a gente é muito jovem, quando a gente é criança, eu não sou ninguém para ajudar meus pais porque eu sou criança. Então, quando a gente é criança, a gente não é ninguém. Quando a gente cresce, eu já sou maduro. E eles também, e a gente não dá muita atenção. Então, acho que a gente tem que dar mais atenção para a convivência familiar. Então, é um almoço de domingo, é um aniversário, alguma situação que vocês estão juntos, tenta estar inteiro lá com seus familiares, tenta ver ali, assim, sabe, de você ter aquela vivência de estar com as pessoas de fato, e não só para fazer ali... O que eu acho interessante do que você está falando é ressaltar ou valorizar realmente que a família ela é um manancial de informações sobre você, dentro do seu processo evolutivo, seriexológico, proexológico, sobretudo também, e que as pessoas às vezes não se dão conta. Então ali tem uma série de elementos que estão por debaixo do pano que a pessoa tem que realmente levantar e jogar esse pano longe. E às vezes não aproveita a oportunidade, né? As relações, os papéis, por que aquilo, por que essa afinidade. E a família realmente tem muitos elementos. O problema é que a gente não lê, não sabe ler. Você até comenta aqui do analfabetismo também, em alguma instância, né? Acho que parapsíquico e tal. Mas nesse aspecto de não saber fazer a leitura familiar. Isso aí é muito sério. E eu estou aprendendo, eu tô querendo dia a dia ter... Uma das coisas que eu achei interessante também foi, eu estou estudando a minha mãe, e aí minha mãe está estudando a mãe dela, né, no caso. E aí o que foi interessante de ver essa sintonia, assim, agora com a minha avó. E aí a gente começou a ver, assim, as relações que eu tenho com a minha mãe e com a minha avó, que são tudo parecido. Então, qual a relação que eu tenho com a minha avó? Que, assim, às vezes a gente dá menos importância, às vezes, né, para a pesquisa. Minha avó, né? Então, eu estou brincando, mas, assim, é fato isso. Às vezes as pessoas não dão valor, né? Então, a relação que a gente está vendo, então, os traços, assim, eu vi vários trafares que eu tenho, que minha mãe tem, e que minha avó também tinha, que ela já dessomou, né? Então, o interesse de ver assim, e aí vamos quebrar esse ciclo de renascer assim, né, com os mesmos traços. Então, a minha responsabilidade que eu vejo é eu tentar superar esses trafares para dar exemplo para minha mãe, para minha avó, que é possível superar. Perfeito. Então, sabe, a nossa responsabilidade de tentar fazer esse enfrentamento, da superação desses trafares que vai vindo, né? Então, a gente só que para a gente superar, a gente tem que pesquisar. Então, a ideia é fazer, incentivar essa questão da autopesquisa e da heteropesquisa, né? E tem alguns elementos que, às vezes, a gente não dá a bola e pode trazer muita informação. Por exemplo, o tamanho da família. É uma família com 10 irmãos ou com 2 irmãos? O que isso uma informação, né? Ou não influi em nada? E quando você tem isso, a família, a partir dessa família nuclear, por exemplo, com muitos irmãos, todos são da mesma religião ou houve diversificação? Não é? Quem que saiu do padrão, né? Quem que saiu do padrão? Então, tudo isso são elementos para a pessoa considerar. E, às vezes, detalhes mínimos. A questão da onomástica. Antes, até que a gente estava comentando, né? Ela que colocou que a neta dela... Qual é o seu nome mesmo? Elites. Que a neta dela recebeu o nome dela. Então, qual a relação disso? Por que isso? Por exemplo, eu sou Júnior, ou seja, a cópia do nome do meu pai. Então, o que significa isso? Aí a condição da onomástica dentro desse aspecto. Então, tudo isso são elementos que a gente vai considerar para fazer uma interpretação desse grupo K. E aí você vai ter uma outra interpretação que é a raiz disso que vem do passado. E aí o que você vem para o futuro, quer dizer, a partir disso, o que você pode fazer daqui para frente. Então tudo isso é fascinante, você começar a elencar esses elementos aí, que não passa batido.
Para a maioria das pessoas passa batido. Por exemplo, nessa questão, né, do nome Júnior, ou filho ou neto. Neto vem numa família, ó, foi o avô, o pai, agora a personalidade, tudo com o mesmo nome. Por quê, né? Por quê? Qual o significado disso? Do ponto de vista conscienciológico, isso, né? Então, são elementos, do ponto de vista psicológico, tem até teorias que abordam isso, né? Tem um pesquisador francês que há muitos anos, ele falou só para pegar essa questão do nome, né? Da lógica da reprodução e da lógica da diferenciação na relação entre pais e filhos. A expectativa que os pais têm em relação aos filhos. Na lógica da reprodução, os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles são. O seu avô foi advogado, eu sou advogado, meu filho, você vai ser advogado. E a gente sabe de vários problemas familiares, conflitos, que se dão em função disso. Essa é a lógica da reprodução. E veja, o nome, quando tem Júnior, que é o meu caso, ou filho ou neto, você vê a lógica da reprodução. Já na onomástica, o nome já está indicando isso na expectativa dos pais. Agora, o outro é a lógica da diferenciação. Muitas vezes os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser, mas gostariam de ter sido. Né? E aí você tem aquela mãe levando a filha para todo concurso de beleza, porque era aquilo que ela queria ser, e não o que a filha quer. Veja, tanto uma quanto a outra não necessariamente é um problema. O problema é quando há uma imposição de uma coisa ou de outra. Tudo isso são elementos, mas só para a gente ver o ponto interessante nisso, da expectativa que os pais têm em relação aos filhos. Tudo isso são elementos para a gente pensar. Muito interessante. Bom, agora, eu queria fazer só uma colocação. Gostaria de fazer uma colocação em relação, no caso, por exemplo, a minha neta ter o meu nome. Você vê, o meu nome em si, ele não vem de uma sequência. Quer dizer, minha mãe colocou esse nome em mim porque ela tinha uma filhada que tinha esse nome. Agora, você vê, você me fez eu despertar para uma coisa maior. Agora, dar uma continuidade de estudo, porque eu vi isso na questão da diferenciação, não da reprodução, certo? Agora, por que, de repente, você vê, minha mãe ter colocado esse nome em mim, aí eu falo assim, por quê? Porque meu nome é origem alemã, mas dentro eu não tenho, assim, familiarmente, nada de origem alemã, mas eu já tive várias retros de pessoas de convívio alemão, de vivências com pessoas alemães muito próximas a mim. Agora, qual a responsabilidade com isto? É uma coisa que eu vou ter que me aprofundar mais, até em função da minha neta, o que vai levar isso para ela. Quer dizer, vai ser uma fonte de pesquisa aí bem grande. Bem grande. E que me despertou aqui, foi um start enorme. Que bom, vamos dar continuidade disso. E vamos estar juntos aí para ver onde é que isso vai chegar. Eu acho que esse tema, eu não sei, os seus outros verbetes, você abordou alguma coisa nesse sentido, de família, não? Então, eu fiz um de família nuclear, conscienciológica. Legal. E o outro foi sobre convivência familiar sadia. Então, também tinha... o inventário parapsíquico na infância também, da questão de a gente estudar também. Porque eu acho que a gente podia pensar nisso, no aprofundamento, até na própria Apex, aí a gente podia pensar alguma coisa. Porque esse é um tema que a gente quer mexer, porque aí é a vertente, todo mundo com a ProEx, tem uma parte da ProEx que é a ProEx Grupo Kármica. Então isso é um aspecto que a gente está pendente para trabalhar há muito tempo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso daí. Eu acho que é um assunto... Todo mundo tem família, né? Então, inevitavelmente. A gênero fica difícil de manter muito tempo aqui. Tá? Então, acho que a gente tem que estudar. Aí depois eu coloco. Muito bom, muito bom. É para a Juliana. Juliana, parabéns pelo verbete. Aqui na página 2, em tecnologia, tu poderias explicar um pouco mais sobre a técnica do bom humor aplicada aos próprios tropeços no decorrer da vida? Sim. Uma das coisas até que eu aprendi na minha família é essa questão do bom humor. Então, o que eu aprendi? Assim, a gente vai tropeçar na vida. Então, a gente está no processo evolutivo. Então, a gente já tem acerto, tem erro. E se a gente só ficar feliz com os acertos, a gente vai se afundar quando a gente estiver nos tropeços. Então, eu lembro que
meus pais chegavam em casa e sempre de bom humor, assim, eu pensava assim, nossa, a vida deles deve ser muito fácil, porque meu pai sempre chegava sorrindo em casa. E às vezes ele atendia o telefone, assim, e estava estressado com alguma coisa do escritório, né? No escritório só aparecia problema, né? Tinha que resolver os problemas. Só tem problema para resolver, né? Então, aí eu queria entender, eu falo assim, mas pai, você não está cheio de problema? Por que você está sorrindo? Por que você está tratando todo mundo bem? E aí eu lembro que ele trazia essa questão, porque é lógico, a gente tem essa questão, né? Se eu estou mal, todo mundo fique mal também, né? Sabe aquela coisa? Você começa a chutar todo mundo porque você está mal. Então, e aí eu lembro que ele sempre falava assim, que a gente sempre vai ter problema. A felicidade é a gente saber lidar com esses problemas. Então, quando ele entrava em casa, ele falava assim, meus problemas ficaram no escritório, eu não posso misturar. Então, ele sempre estava sorrindo, claro, aí saía de casa, entrava no escritório, vamos lá, vamos trabalhar, tem um monte de coisa para resolver. Então, isso ele trouxe para mim, tanto que até aqui, né, nos apelidos, eu lembro que eu tinha vezes que meu apelido era risadinha, sorriso, porque eu sempre estava sorrindo, mas eu sempre estava cheio de problema também para resolver. Mas a gente tem que, através do bom humor, a gente tem que seguir a vida apesar dos problemas, né? Então, acho que essa questão do bom humor, eu acho que a gente fica mais fácil evoluir com bom humor. Apesar dos problemas, a gente tem muita coisa para resolver, mas com bom humor a gente vai deixando, fica mais leve a vida, né? Então a técnica do bom humor a gente sempre vai ter problema. A questão é como a gente vai lidar com isso. Então, vamos tentar ver eles como uma oportunidade de crescimento, vamos tentar ver eles de uma outra forma, desdramatizar a vida. A gente, às vezes, dramatiza demais a vida. Então, a gente tentar ver para ser feliz, né? Senão também a gente só resolve o problema, fica chutando todo mundo, e isso não resolve. A gente já sabe que chutar os outros, brigar com os outros, não resolve. Então, vamos ser felizes, vamos levar alegria para os outros, apesar das dificuldades que a gente tem. É isso aí, Juliana. Então, eu vou aproveitar e estender esse parabéns aos pais Cida e Juvenal. Eu vou só pedir, para a gente finalizar, para voltar aqui, tá bom? Só um minutinho. Tecnologia. Página 2, segunda linha. Como aplicar a técnica do registro? É melhor ou pior usar a informática para registrar as vivências pessoais? Olha, o que eu particularmente gosto de fazer, eu gosto de fazer primeiras anotações à mão, né? Eu gosto de anotar. Então, por exemplo, o próprio inventário, eu gosto de fazer a pergunta na mão, não gosto de fazer direto no computador, só que eu gosto de depois passar para o computador para fazer o que a gente estava falando do backup, porque às vezes a gente faz só na mão e depois se extraviar esses documentos, a gente perde toda a informação. Então, a ideia é na minha opinião, fazer na mão, passa para o computador, salva, imprime, que aí já fica tudo organizado, enfim. Mas acho que cada um faz da forma como gostar, né? Eu faço dessa forma. Tecnologia também, final da segunda linha. Qual abordagem utilizar para que a autobiografia funcione como técnica consciencioterápica? É útil escrever livro autobiográfico? Olha, eu penso que é muito útil, sim, no sentido de que, conforme você vai escrevendo, você vai repensando toda a sua vida. Então, você pensa a forma como os problemas, as dificuldades, como você superou, os que você não superou, enfim, eu acho que escrever, na hora que a gente escreve, conta tudo na cabeça, às vezes não tá organizado. Quando a gente põe no papel, a gente organiza as ideias, a gente fica claro os problemas que a gente já teve na vida, o que a gente superou, o que a gente já fez. Você organiza, né, numa timeline ali, porque às vezes tudo tão perdido na cabeça, que quando você coloca no papel, você coloca até em datas, enfim. E a informação que a gente vê muito séria é de a gente conseguir acessar esse livro numa próxima vida, né? A gente conseguir ter as informações da gente, de como a gente viveu, de quem a gente foi, dos nossos traços. E aí eu acho que é super positivo. Binomiologia. Página 2, primeira linha. Pode detalhar o binômio uso incorreto do retrossoma neo-árvore genealógica pessoal? Olha, o que eu penso desse binômio é assim, por exemplo, às vezes você nasceu numa família que você era uma família forte, uma família daqueles troncudos, assim, né, que a gente chama. E aí, às vezes, você usou meio erroneamente, assim, você foi bélico, com aquela forma muito, uma genética forte, e você usou de uma forma que não foi positiva.
Então, o que a gente estuda é que a probabilidade, por hipótese, de você nascer numa família, às vezes, mais mirradinho, mais pequenininho, assim, né? Menorzinho. Mais frágil, mignon, que a gente chama também, né? Por conta de você já ter usado erroneamente um soma maior, né? A gente estuda essas possibilidades. Professora Juliana, Inventariologia, página 4. Sobre as 64 perguntas, como foi a experiência laborativa das questões elencadas? Poderia expandir como foi a pesquisa, se houve desafios e quais foram? Essa é uma pergunta de Francisco Beltrão, aqui no Paraná. Ah, legal. Uma amiga nossa. Então, a ideia é a seguinte, eu até comecei falando que, na verdade, eu comecei fazendo perguntas aleatórias para minha mãe, assim, num caderninho, e depois que a ideia foi de fazer algo mais organizado. E aí, as perguntas foram surgindo, eu acho que até a pessoa não precisa ela se fixar exatamente nessas perguntas. Eu acho que ela é só para dar um norte, para ela ter uma inspiração de como começar, porque às vezes a gente não sabe como começar, né, um inventário. Então, aqui é só um norte para a pessoa começar, enfim. E eu tive muitos desafios porque eu achei que seria mais simples do que eu achava. Eu achei que era só simplesmente sentar, conversar, anotar rapidinho e pronto. E não foi tão simples assim, porque você está levantando toda a poeira da vida da pessoa. E eu até acho que, dependendo da pessoa, vai ter pergunta que é melhor, às vezes, você não fazer, você dá uma elaborada, porque cada pessoa é de um jeito. Então, eu acho que a pessoa tem que fazer com calma, não fazer com pressa. Eu achei que era rapidinho fazer. Então, vamos, senta aí, vamos. Não dá, porque você vai assediar a pessoa, porque você vai colocar uma pressão e ela está refletindo coisas que eu acho que às vezes pode ser que ela nunca pensou na vida dela. Então, você está levantando um monte de questões, então acho que tem que fazer com calma, sem pressa. Eu acho que o inventário você pode ir fazendo, e eu acho que o desafio é a gente ter um olhar mais assistencial do que achar que vai ser só um inventário qualquer. Sabe, eu acho que o que eu reparei é o quanto que às vezes a pessoa refletiu sobre a vida dela e a partir dali ela refletia as coisas que ela precisa trabalhar. Então, assim, você está levantando um monte de questões para a pessoa refletir e que a pessoa ela não vai terminar o questionário e ela vai ficar refletindo sobre aquilo. E às vezes a pessoa não é da Conscienciologia, ela não tem questões de autopesquisa, nunca parou para pensar sobre isso. Então, acho que a pessoa tem que levar a sério, de fazer até um acompanhamento, depois liga, você está bem, como é que você está? Acho que é legal também depois fazer um acompanhamento com a pessoa. Parafatologia, página 2, segunda linha. Quem faria a identificação do analfabetismo parapsíquico da família, caso não exista nenhum intermissivista lúcido? Isso seria possível? E como seria a alfabetização parapsíquica da família sem doutrinação? Olha, uma das coisas, tem até uma pergunta dentro do questionário, é se a pessoa já teve algum fenômeno parapsíquico. Então, conforme você vai fazendo o questionário, e se você for vendo que nunca ninguém ali da família pensou em parapsiquismo ou levou em consideração, então existe ali uma predominância dentro da sua família que realmente é um analfabetismo, porque nunca ali ninguém parou para pensar sobre isso. A questão só um parênteses, né, todos nós somos parapsíquicos, né, só que às vezes a gente não para refletir sobre isso. Mas a questão é como poder fazer. Eu acho que assim, vai variar de família para família, porque às vezes tem uma família que não adianta você falar sobre isso, porque a pessoa não vai ter interesse, e aí eu acho que não é legal da nossa parte querer ficar impondo que a pessoa estude isso. Então, se você é o mais lúcido, que eu acho que essa pessoa está perguntando, eu acho que pode ser que ela aí seja a mais lúcida da família, ela pode comentar com as pessoas o que ela estuda aqui na Conscienciologia, e quem tiver interesse, naturalmente, a pessoa vai vir para cá. Eu acho que não dá para a gente querer, olha, eu sou da Conscienciologia, lá a gente estuda isso, vamos lá, e não dá para a gente fazer isso. Então, acho que se a pessoa, pelo que eu entendi, ela é a mais lúcida, então ela pode comentar o que ela estuda, e às vezes a gente quer outra pessoa mais lúcida, né? Mas a gente mesmo. Então vamos em frente. Né? Professora Juliana, Fatologia, página 2, penúltima linha. Poderia explanar sobre as grandes diferenças de temperamento encontradas na família? Florianópolis, legal. Uma coisa que eu vejo que é interessante também,
dentro de todas das questões, é o temperamento, porque o temperamento é o que a gente estuda, que é o que mais demora, né, para modificar. Então, isso ali vai tá registrado que é a pessoa mesmo, então, quanto consciencialidade. Que, por exemplo, uma profissão, ela pode ter sido, porque o pai é assim, ou várias outras questões, mas o temperamento é da consciência, né? Então, é interessante ver, assim, tem um padrão, às vezes, numa família. Então, tem um padrão das pessoas serem, às vezes, mais nervosas, de serem mais bélicas, enfim. Tem, às vezes, um padrão de uma família ser mais depressiva, tem um padrão... Enfim, tem diversos aí que a gente pode estudar. A questão é ver o que a gente... Qual que é o contexto ali que a gente está? Por que a gente está com tantas pessoas com um padrão de temperamento dessa forma? E às vezes a gente fala assim, não, eu sou totalmente diferente. Tá bom, mas então por que você está num contexto familiar com temperamento com pessoas assim? Então, eu acho que isso que é interessante a gente estudar. Apesar de, às vezes, você não ter, aparentemente, esse temperamento, tentar estudar esse temperamento, que é o padrão da família, porque, às vezes, você pode ajudar aquela família a melhorar algumas situações de personalidade da pessoa, né? Essa questão de Goiânia agora, estado de Goiás. A verbetógrafa Fatologia, página 1, terceira linha, poderia comentar a religião da família interferindo nos novos integrantes? Eu e meu irmão fomos influenciados dentro de um contexto católico patológico. Porém, hoje eu sou conscienciólogo e ele é um kardecista mais cientista. Então, naturalmente, a religião da família, ela influencia. Porque, assim, por exemplo, eu nasci também num contexto, vamos supor, católico, e aí eu não tinha interesse, mas a pessoa era criança, e aí ela ia para a igreja, enfim. E depois, quando ela cresce, ela tem, às vezes, a própria opinião, e aí ela vai tomando o que acha que é melhor para ela. Então, só que, assim, apesar de a gente falar assim, mas eu era criança, eu não tinha nada com isso, mas o fato de você nascer naquela família que tem aquela religião, também você precisa estudar por que é aquela religião que predomina. Só que, assim, eu acho que, naturalmente, a gente vai tomando as nossas próprias decisões. Por exemplo, o irmão dele, então, não está na Conscienciologia. Uma das coisas que eu sempre escuto, até por nós estarmos na Conscienciologia, como é que você faz para sua família estar na Conscienciologia? Aquela coisa, assim, né? Como se a gente quisesse... vamos... Uma das coisas que até funcionou foi porque meus pais nunca me pressionaram a estar na Conscienciologia. Então, é engraçado, parece que às vezes você pressiona tanto, a pessoa não quer, né? Então, eu acho que pressionar não é positivo. Eu acho que o maior exemplo que é positivo. Então, eu vejo que minha mãe está melhorando, eu quero ver, não, minha mãe está melhorando, o que você está fazendo? Então, a pessoa naturalmente quer ir para um lugar. Então, se de repente o irmão quer que o irmão, né, pode ser que ele tenha interesse de venha para a Conscienciologia, eu acho que o maior exemplo é ele estar bem, é ele mostrar que a Conscienciologia é positiva para ele. Isso pode fazer com que o irmão se interessa, né, de vir para cá. Mas acho que o forçar não é positivo, né? O estupro evolutivo, e até a Conscienciologia, ela não é a favor de a gente aqui é uma ciência, ela está aberta para quem tiver interesse, né? A gente não quer que ninguém venha obrigado para cá, não é isso que a gente está estudando. Então, acho que é isso. Professora Juliana, essa é a questão de Piranguinho, em Minas Gerais. Olha, tá, Brasil aí. Sobre a questão dos assediadores familiares, em conversas com minha dupla, ela expõe os problemas de minha família nuclear, fato que tem me assediado e ocasionado atritos. Essas conversas poderiam estar fazendo a evocação ou rapport com possíveis assediadores do meu grupo Karma? Como manter o equilíbrio diante dessas situações? Olha, como que eu posso dizer? Seria legal se ela estivesse aqui, eu ia fazer também algumas questões para ela. Mas uma das coisas que eu vejo em geral, a gente tem, né, nossos assediadores ali, que às vezes a gente até brincava quando a gente morava com meus pais, que era um pinga-pinga, às vezes está com um, às vezes está com outro, né? Então, era engraçado que parecia que às vezes
ia de pai, aí ia para o irmão. Mas o certo são assediadores familiares. Mas a gente brincava bem familiares, né? São bem familiares. Eles nos conhecem bem, assim, sabe? A questão duplamente, né? A questão às vezes a gente fala de assediador como se fosse algo assim. Na verdade, assim, o que a gente pode ver, o que a gente pode fazer para assistir esse assediador, assim, no sentido de ele está ali, ele está querendo alguma coisa. Então, vamos mandar boas energias para ele, vamos tentar ver assim, se ela é tenepsista, né? Mandar boas energias. A gente tem tanta técnica energética que a gente pode fazer. Ele está ali, ele está cobrando alguma coisa, ele quer alguma coisa. Se a gente ficar com medo ou achando que aquilo é uma coisa muito ruim, dramatizando, isso a gente não consegue fazer assistência, né? Então, se a gente está vendo ali o assediador que está irritando, a gente vê o que tentar entender qual que é. Ele aparece em que situações, em que contextos que ele aparece, em que contexto que o negócio se destaca. E aí eu acho que dentro da família, se a pessoa tem uma liberdade para conversar, eu lembro que, pelo menos na nossa, assim, às vezes a gente tinha uma liberdade que eu via, assim, tá assediada a casa, então, para todo mundo, vamos para a sala, gente, o negócio aqui está assediado, vamos trabalhar as energias, vamos mudar o bloco pensênico, vamos, né, a gente tentava fazer técnicas para a gente tentar ali melhorar a situação. Então, tem que ver se no contexto familiar dela ela tem essa liberdade para ela poder conversar e explicitar. Às vezes, quando você explicita, você já desdramatiza a questão, assim, olha, o negócio aqui vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar o clima, a energia da casa, né? Então tem que ver se ela tem essa liberdade de poder conversar com os parentes ali, para poder assistir, poder melhorar as energias da casa, né? Tem que ver quando que starta, a gente sempre tentava fazer isso, né? Quando que starta o assédio ali? E ele está reclamando do quê? O que é, né? E a gente tentar investigar e mandar as melhores energias, seja feliz, e vamos em frente. Né? Juliana, ali na questão, você tinha comentado que, né, você tem a família, mas às vezes nem está o tempo todo junto, né? Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Mas tem a questão das famílias que são muito juntas, é uma coisa exacerbada. Então, eu queria ter perguntado lá quando você estava falando de sindromologia. Você estudou alguma coisa sobre essas famílias que são muito juntas, que até na psicologia eles chamam de simbiose familiar ou fusão familiar, né? E isso acaba interferindo daí em alguns membros, né? Porque eles não conseguem se abrir para os demais entes que estão entrando na família, eles se fecham. Panelinha, assim. Né? Isso, exatamente. Você estudou alguma coisa? Você viu alguma coisa disso? Alguma síndrome? Então, o que a gente tem, o que a gente entende o que a gente está tentando entender, na verdade, é como ser uma família saudável. Então, tem famílias que elas não conseguem ficar perto uns dos outros, como tem famílias também que elas não consegue ficar longe, é um sofrimento. Às vezes o pai tem medo que o filho vá na padaria, sabe aquelas coisas assim? Então, tudo que é tanto muito quanto pouco não é saudável. O que a gente está tentando buscar, dentro até dessas pesquisas, é como qualificar para ser uma família sadia, né? Então, eu acho que o interessante de a gente ver é a gente estudar a nossa família, a gente entender as nossas síndromes, as nossas patologias, né, o que a gente tem para melhorar. Eu acho que a ideia de eu estar escrevendo sobre isso é para todos nós pesquisarmos as nossas famílias para entender o que a gente precisa superar. Entende? Então, eu acho que tanto se é muito quanto se é pouco, uma das coisas que eu vejo quando é muito, muito grudado, assim, pode estudar diversos fatores, por exemplo, vamos ampliar para pluriexistencialidade. Então, às vezes, a gente vivia junto e, de repente, o Igor ele saiu e aí ele dessomou. E aquilo me marcou muito.
E aí por exemplo, eu sofri muito, por exemplo, com a perda dele. Então, às vezes, você nasce numa outra família, agora eu reencontrei, eu não quero largar, porque eu estou dando um exemplo, entendeu? Assim, né, de hipótese do que pode ter ocorrido. Então, podem ter ocorrido diversos fatores, mas por exemplo, essa questão da perda. E aí você não quer desgrudar, porque você não quer sofrer novamente aquela questão. Então, tudo que é muito, tudo que é tanto para um lado quanto para o outro ainda não está sadio. Então, acho que é interessante a gente estudar o que não está muito ajustado para a gente aprofundar, tanto nas questões seriexológicas, né? Então, a pessoa, às vezes, que não quer morar junto, não consegue ficar muito próximo. Então, a pessoa, às vezes, sente, por exemplo, então, vamos pegar o Igor como exemplo de novo. Ele me matou na vida passada, por exemplo. Morreu, agora matou. Só uma hipótese, né? Aí, então, eu nasço, e aí, a hora que eu olho para ele, eu não necessariamente sei, mas eu sinto porque ele se sente. Então, você não quer mais ficar próximo daquela pessoa, que você tem medo, você acha que ele vai fazer aquilo de novo. Então, então é interessante de a gente estudar, porque se ainda tem alguma coisa mal parada na família, às vezes é aquele ponto que a gente precisa superar do traço para a libertação dos membros da família. Entende? Então, acho que é estudar a família, entender qual o traço ali que a gente precisa superar. E, às vezes, os outros membros, pode ser que eles não tenham interesse de participarem. Mas aí o que eu vejo é a gente trazer para nós, enquanto intermissivista que está querendo solucionar. Qual que é a minha postura? Então, se é uma família que está todo mundo junto, vai morar em outro lugar. Porque se você ficar ali tudo junto, você está reforçando a questão de que é assim mesmo que a gente tem que fazer. E pode ser que não seja fácil, mas você tem que dar o exemplo ali de fazer, de falar que não é assim, não precisa ser dessa forma. E aí você pode motivar outros integrantes também a saírem daquele contexto. Então, aí tem que estudar cada caso, porque cada família, cada pessoa é de um jeito. Você pega um monte de gente, cada um de um jeito também. Mas eu acho que é interessante a gente pesquisar o que a gente pode melhorar no contexto familiar, né? Tá ok? Aí, só mais uma questão. Claro. Você podia explanar um pouquinho ali sobre na teoriologia, na página 2, a teoria da inseparabilidade grupo kármico? Então, a gente estuda essa questão, né, de, por exemplo, a gente está aqui tudo junto, e aí eu, por exemplo, não gosto, vamos pegar agora meu pai, para o Igor não ser exemplo de novo, né? Por exemplo, e aí eu não me dou bem lá com meu pai. E aí eu acho assim, se eu matar ali meu pai, aí pronto, aí agora minha vida vai ser feliz, porque meu pai não está mais... Não, a gente sabe que tem filhos que a gente vê, né? A Suzane lá em São Paulo. É um exemplo. Então, aí eu acho que agora eu me separei do meu pai, porque ele já dessomou. Só que se a gente for pensar que a gente só piorou a nossa interprisão, né? E então, e uma das coisas que eu estou estudando é a gente conseguir fazer o seguinte, a gente conseguir se libertar, quer dizer, a gente não ter mais interprisão, mas a gente poder conviver junto, mas por um interesse de querer evoluir junto. A nossa ideia é de a gente sanar todas as nossas interprisões, mas a gente continuar junto aqui na Conscienciologia, evoluindo junto. Mas assim, a gente está liberto, mas a gente está junto por interesses, por opção. É diferente de compulsoriedade, né? Não é compulsório. Exatamente. E essa ideia também da inseparabilidade grupocármica, ela tanto abarca o aspecto negativo, quando é a interprisão, e aí realmente não tem opção, mas também diz o seguinte, que a pessoa, ninguém perde ninguém. Então, se alguém, por exemplo, dessomou, você vai reencontrar com essa pessoa. As pessoas, elas evoluem conjuntamente. Claro que existem acelerações diferentes, pessoas que evoluem mais rápido, outras mais lentamente. Mas as pessoas, de algum momento, elas se reencontram ao longo da série X, né, ao longo da evolução. Então, isso daí acaba tendo essa inseparabilidade. O único, vamos supor assim, que a gente poderia colocar como exceção a isso, é quando ocorre uma transmigração. Aí fica mais difícil. Aí já
uma boa temporada realmente vai... Está separado. Aí já é uma questão de uma condição específica da teoria da transmigração extrafísica. Juliana, Perfeito. posso fazer uma pergunta? Parabéns pelo verbete, né? Tanto falar em família, fiquei com saudade da minha também. Juliana, na patologia, na página 2, você poderia falar um pouco sobre as vivências incompreendidas pelos familiares? Isso eu acho que é o que mais tem, né? Se a gente for pensar, a gente às vezes não compreende o porquê o pai te tratou de uma forma e aquilo às vezes fica uma mágoa eterna, né? Então, e isso, às vezes, uma mágoa prejudica todo um relacionamento, porque às vezes uma coisa que você não compreendeu, seu pai às vezes até estava, vamos supor, com boa intenção. Ele tinha uma visão, às vezes, maior de conjunto do que a sua. E aquela mágoa, às vezes, fica e ela leva, às vezes, para a vida inteira. E aquilo prejudica todo o relacionamento. Então, uma das coisas que eu vejo é, vamos fazer esse inventário e vamos pensar, pega seu pai lá, tenta lembrar de todas as mágoas que você tem e tenta entender, às vezes, por que será que ele fez isso? Será que naquele contexto ele não estava achando que ele estava fazendo o melhor dentro das condições dele? E outra, tá bom, se ele não fez o melhor, vamos perdoar, sabe? Olha, é o nível evolutivo dele, era o meu nível evolutivo, tá todo mundo perdoado da família, vamos seguir em frente, sabe? Porque senão, assim, a gente está aqui estudando coisas super avançadas, cosmoconsciência, e cheio de mágoa com o pai ali, que às vezes era o nível evolutivo dele. Às vezes a gente veio para assistir o pai, e está cheio de mágoa porque ele te fez algo que você não gostou, enfim. Então, a ideia é essa, vamos até para a gente perdoar, a gente tem que lembrar de tudo. O que você, sabe, tenta lembrar aí suas mágoas e, pai, mãe, irmãos, tios, estão todos perdoados, sabe, o que foi, e também o que eu fiz, algo que também não fui compreendida, olha, era o meu nível evolutivo, tá? E vamos em frente. Só para complementar também da ideia anterior, tem a expressão, o ditado, né, que é bem simples, mas expressa bem, o ódio ata e o amor liberta, né? Essa questão da interpretação grupo kármico. Muito bom, Keiko. Quero te parabenizar pelo verbete, a ideia é ótima. Você vem trabalhando já há bastante tempo na questão grupo kármica, familiar, né? E eu estou num processo de entendimento do meu grupo karma. Quer dizer, há pouco tempo eu descobri grupo karma, na real. Quer dizer, caiu a minha ficha de que ele é realmente inseparável, sabe? Então, e comecei a fazer um reconhecimento dos elementos desse grupo karma, bem diversificado. Mas, de qualquer maneira, eu identifiquei os trafares e os trafores do grupo karma em comum. Legal. E, por outro lado, eu detectei da onde vem que a gente reforça trafares e reforça trafores em filhos. Essa é a minha observação. E aí eu fui para trás, né, e vi que, por exemplo, a minha mãe, né, não estou culpando, mas ela me reforçou principalmente trafares, pelo mega trafar dela, que eu entendo, compreendo a situação. E o meu pai, ele incentivou meus trafores, inclusive o meu mega trafor foi incentivo dele, vinha essa raiz aí. E mesmo não estando na conscienciologia, eu tenho 2 filhas, a Giane, que é uma delas, eu incentivei nelas, repassei os trafores que ele me passou, sabe? Reforcei e tentei não reforçar os trafares, né? Mas ele está presente na raiz de todo o nosso temperamento. A gente é gaúcho, a gente é do Rio Grande do Sul, o trafar bélico está assim. Então, só que ele é variável, mais reforçado, menos reforçado. Quer dizer, já com a conscienciologia, a gente fazendo autopesquisa, a gente vai descobrindo nuances desse temperamento e desses trafares, mega trafares. Mas é um processo assim, bem interessante. Quer dizer, meu reconhecimento é parcial dentro da autopesquisa e naquilo que a gente está trabalhando atualmente. Então, eu vejo as raízes, as semelhanças e o que a gente reforça nos próprios filhos, né? Determinadas atitudes, né? Trafores, trafares e até trafores
faz, a gente também reforça de acordo com as nossas tendências. Isso aí é tudo herança. Por isso que tem famílias, compreendo que tem famílias muito parecidas, né? Esse processo, eu compreendei perfeitamente todo esse teu acompanhamento, só que você está aplicando técnica, você está sistematizando, eu, assim, acho um trabalho admirável. E ela me disse assim, vamos aplicar essa técnica, mãe? Vamos? Ela já estava combinando comigo aqui, porque ainda, por exemplo, avós vivos, ela ainda tem a oportunidade, daqui a pouquinho já estão muito idosos, né? Então, eu acho que como no caso que aconteceu com o senhor aqui, eu acho que essa é a oportunidade, só daqui a um ano eu não sei se vai dar para fazer, né? Não, muito legal. Só uma observação, dentro do que você falou, por exemplo, da mãe, a gente brinca assim, que a mãe não tem um manual de como ser uma mãe mais assistencial, evolutiva, cosmoética e tal, né? Então, assim, às vezes eu vejo muitas, ou a filha que reclama da mãe, ou a mãe se sente culpada porque não foi uma boa filha, não foi, né, uma boa mãe, no caso. Então, a questão que eu vejo de a gente tentar então se minha mãe não fez da melhor maneira que poderia fazer, eu vejo às vezes a gente tem muita mágoa assim, né, da mãe, se minha mãe tivesse feito isso, eu seria melhor, se minha mãe isso, nananã. Então eu vejo assim, a gente estuda a hipótese, né, de a gente estar aqui, de ter a oportunidade de ter escolhido aquela mãe. Então, de a gente realmente, assim, uma das melhores energias que a gente puder para os nossos pais, para nossa mãe, né, no caso, o Valdo fala tanto da importância de a gente entender, de a gente pesquisar sobre a nossa mãe, de ver a nossa relação com ela. Às vezes a nossa mãe está gritando ali informações sobre nós, sobre o nosso passado, e a gente está se escondendo, não querendo enxergar, né? Então, acho que isso que é o bacana, de a gente ir atrás, de estudar nossa mãe, de ver quem é aquela consciência, e não como mãe. A gente, às vezes, trata muito como mãe, de aquela coisa de que super-herói, aquela questão, assim, né? Então, de a gente tentar ver a nossa mãe como consciência, de ver o que a gente sempre pode ajudar em algo, nem se for energeticamente, pensando e mandando boas energias para elas, né? Então, acho que a gente tem que ver o que a gente pode ajudar, pelo menos não pensar mal delas, eu acho que a gente já está um grande passo, né? Só o fato de ela estar ali, de ter se predisposto a, né, de trazer a gente aí para a intrafisicalidade nessa vida, a gente já tem muita gratidão por elas, né? Okay. E se vocês precisarem de qualquer coisa aí para fazer o questionário, se tiverem qualquer dúvida, depois também pode dizer. Ok, obrigada. Tá bom? Valeu. A verbetógrafa. Venho de família numerosa e tenho usado da prática de consulta falada e registro de informações sobre o meu personagem atual. Principalmente, talvez, na fase de gestação, infância e juventude. Meu objetivo é um livro autobiográfico. Verifico que a prática também tem sido reconciliatória e bem conduzida. Pode ter utilidade além da informação resgatada. Descobri, por exemplo, que sendo o 9º filho de 11, minha mãe teve os 8 filhos anteriores de forma sequencial, praticamente um a cada 2 anos. E quando foi a minha vez, após 5 anos de descanso. Não recebi dela mentalmente, durante a gravidez, boa receptividade, já que esperava nunca mais ter filhos. Ao confessar isso para mim, com dificuldade, algo em nós se resolveu definitivamente. Isso é de Imbituba, Santa Catarina. Mas eu entendi a história dele, eu não entendi exatamente o que ele... Qual a pergunta, né? A pergunta, assim, ele contou a história, eu entendi, mas eu não entendi exatamente, assim, qual que é a dúvida. Não ficou muito claro, assim, qual que... Aqui também não veio a dúvida, né? Vamos repetir aqui, ó. A verbetógrafa. Venho de família numerosa e tenho usado da prática de consulta falada e registro de informações sobre meu personagem atual, principalmente na fase de gestação, infância e juventude. Meu objetivo é um livro autobiográfico. Verifico que a prática também tem sido reconciliatória e bem conduzida, pode ter utilidade além da informação resgatada. A gente poderia ver isso daí, e ele, até certo ponto, com o relato seguinte, confirma isso. Você concorda que o levantamento disso pode servir para conciliação? Então, uma das coisas que até me surpreendeu com relação ao inventário, a gente pesquisar,
quando a gente estuda o pai, a mãe, os familiares, às vezes a gente tem essa questão da reconciliação, porque a gente compreende como eles funcionam. Às vezes é um trafar do pai, e às vezes você tem uma mágoa, mas era o trafar dele, era a dificuldade dele. Então, essa questão de a gente pesquisar e estudar contribui muito para reconciliar, porque aí você vai ressignificar questões que às vezes... Porque às vezes a gente idolatra tanto o pai, a mãe, que a gente tem essa questão, né, dos super-heróis, e às vezes eles não... Em todos os momentos da vida, a gente espera que a gente seja recebido. Então, ele foi o último filho, no caso, recebido. A gente tem várias expectativas e aí entende, de repente, por que foi o último? Qual que era o contexto? E aí ele começar a estudar qual o contexto que ele nasceu, como que foi para a mãe, como que foi para o pai receber naquele momento. E ele começa a compreender melhor. E, às vezes, ele veio para assistir os pais em algum contexto, e, às vezes, a gente está esperando muita assistência, e às vezes é a gente que nasceu para fazer assistência naquele contexto, e a gente está ali cobrando, querendo, né? Porque a gente nasce, não, você é o filho, a cultura, né? Que a gente que tem que receber. Então, às vezes, a gente tem que inverter e falar, não, veste a camisa ali de assistência, sabe? Vamos assistir os pais, inverter esse contexto. E eu acho que se ele escrever sobre a vida dele, ele vai entender muitas questões e vai ajudar muito ele, quando a gente coloca no papel, facilita, fica muito claro, né? Eu acho que é super positivo. Um ponto interessante aqui também para olhar, quer dizer, aí seria uma característica mais ampla, não só da relação dele com a mãe, né? É a família numerosa, que a gente comentou ainda há pouco. Muitas vezes, tem que checar, mas muitas vezes isso tem relação com belicismo, quando é uma família muito grande. Então, é um ponto para ele pesquisar dentro da condição dele aí. Não quer dizer que seja, tá? Mas é só um item. Às vezes, é comum, dentro da condição do belicismo, de famílias numerosas. Claro que também influi a época, né? A época e tal, a família, antigamente as famílias eram maiores. Mas, às vezes, é interessante considerar isso daí. Mas vale tentar pesquisar para ver se faz sentido, né? Se faz sentido, né? Tudo isso são elementos importantes. E aí, para reunir, para reconstituir ou reconciliar essa família, além dos encontros normais que se faz, né, de família, seria bom também, quando a família é numerosa, proporcionar um encontro anual, assim, mais forte, para conseguir, né, principalmente resolver assuntos não resolvidos da família que ocorrem. Isso aí ocorreu com a nossa família, né? Que a gente conseguiu, começou de dois anos, depois foi anualmente, então se reúne mais de 200 pessoas, e aí se conseguiu estabelecer, né, através da convivialidade, esse laço de, né, principalmente terminar com alguma encrenca familiar que às vezes ocorre, né, por questão ou de desentendimento familiar, questão de limite, questão de safra, essas coisas assim que acontecem normalmente numa família. Esse encontro gerou a reconciliação total, que é uma boa dica. Excelente. E aí, pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa tertúlia. Quero dar os parabéns aqui para a Juliana, realmente defendeu muito bem esse tema. Ele é muito sério, muito importante e pega todo mundo, né? Eu tenho uma sugestão para você, dentro dessa linha, não sei se você já escreveu sobre família saudável, que você comentou. Eu acho que valeria a pena como verbete, você fazer um verbete sobre isso, família saudável, porque se fala muito das doenças familiares, né? Inclusive existe terapia familiar, né? Mas pouco se fala sobre o que é uma família saudável. Eu acho que esse seria um tema assim, bastante rico, você tem aí experiência e gabarito para poder abordar esse assunto. Quero agradecer também aqui a presença dos tertulianos, quero agradecer também os teletertulianos que participaram, quero agradecer a equipe técnica aqui, o Christian e o Robson, agradecer a equipe também aqui, que está sempre da enciclopédia. Quero agradecer também aos pais, a Juliana, né, nesse caso, nesse contexto, e agradecer aos amparadores. Todo dia, então, de 12h30 às 14h30, nós temos aqui as tertúlias. Muito obrigado, e agora vamos aos nossos comerciais.
Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Isabel com a holotecologia. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Esse curso ocorrerá de 24 a 26 de outubro. A seguir, de segunda ao próximo domingo, teremos a primeira semana de Holotecologia, de 27 de outubro a 2 de novembro. Serão 10 dias de imersão no Holopensene de Holotecologia. Neste evento, nós vamos tratar do repositório do conhecimento humano. O curso abordará temas como holoteca, repositório da cultura parapsíquica, Zéfiro e a paralencologia, e a bibliografia internacional da Conscienciologia, o que está embasando a enciclopédia da Conscienciologia. O curso que começa durante o outro final de semana, e as oficinas de segunda a sexta serão oficinas práticas todas as tardes, dentro da holoteca, para trabalhar com o acervo, para as pessoas que querem se qualificar para atuar em holotecas e no Megacentro Cultural Holoteca. O valor desses cursos é apenas o valor de custo de R$100 cada um deles, são 2 cursos, 2 momentos, e ainda tem direito a um tratado da Conscienciologia, Homo sapiens pacíficos ou Homo sapiens reurbanizados. As inscrições serão no CAEC, telefone 45-3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete GESCOM Grupal, especialidade Gesconologia, com a verbetógrafa Lilian Zolé. Obrigado e boa tarde a todos.